Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui ao nosso segundo dia de atividades, né? Já deu um tempinho para chegar mais gente, tá? E vai chegando, vai se somando. Agradecer a presença de todos, a princípio. E começar, né? Hoje o formato vai ser diferente, que ontem foi aquelas mesas maiores, né? Com um pouco do que é a agrofloresta e de onde vem, onde a gente está, qual é o caminho que a gente trilhou. Teve umas experiências, né, bem importantes de agricultura, sistemas agroflorestais já consolidados. E hoje a gente deixou esse dia com um tema, né? Onde estamos e onde queremos chegar, com a questão das agroflorestas no semiárido. Né? O formato hoje é de carrossel, que seria várias experiências, né? Num período de 30 minutos, cada experiência, com 15 minutos de apresentação e 15 minutos de debate. Né? Espero que chegue mais gente aí para enriquecer mais o debate. E aí seriam 4 experiências, né? De Dona Regina, primeira. Aí, na sequência, vinha Carlos Henrique, mas aí o Vilmar pediu para adiantar, porque ele vai ter problema para ter que sair mais cedo. Então, depois vem Vilmar. Na sequência, Carlos Henrique. Terceiro, Maria da Penha. E aí eu vou explicar para vocês direitinho quais são os temas, né? E as credenciais das famílias, das experiências que vão ser apresentadas. Por enquanto, tudo tranquilo, né? Então, a gente pode começar já com Dona Regina. Eu vou expor o vídeo dela, né? E ela depois contribui. A experiência dela é trajetória de exemplo do uso de agroflorestas como agente multiplicadora. E Dona Regina é da comunidade Sítio Areia, do Boqueirão, de Sobral, do Ceará. É uma agricultora experimentadora e agente multiplicadora dos projetos de pesquisa como agricultora familiar pela Embrapa. Então, eu vou começar aqui colocando o vídeo dela para a gente apreciar e depois ela complementar, ok? Pode ser assim? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Queria aproveitar. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui, compartilhar esse vídeo. Só um minutinho, que eu esqueci aqui, que Júlia tanto me ensinou, senão não sai o som. Ok. Vocês estão vendo aí? Estamos sim, Cláudia. Bom dia, meu nome é Regina Rodrigues de Souza, moro no Sítio Areias Boqueirão, município de Sobral, sou agricultora, trabalho com roçados agroecológicos, sou agente multiplicadores pelos projetos da Embrapa e tem meus roçados agroecológicos. Eu comecei a conhecer pelo projeto da Embrapa em 2012. Eu fui sem me interessar em participar, mas comecei a participar das reuniões e vi o roçado agroecológico da minha irmã e me interessei e disse porque era que eu não poderia também fazer um. Eu mesmo comecei a fazer e graças a Deus deu certo. E até agora estou trabalhando com roçado agroecológico, como também pesquisadora, agente multiplicadora pelo projeto. E tem meus roçados agroecológicos, tem meu quintal agroecológico, tenho o meu roçado agroecológico, agrofloresta, e com meus animais, né, eu tenho os roçados agroecológicos. Como eu comecei a participar de ser uma agente multiplicadora, foi participando de reuniões, indo em outras comunidades, ver como é que eles estavam fazendo, e aí eu comecei a montar, e até agora, né, tá dando certo, estou fazendo, e espero no futuro mais coisas melhor, né,
com os roçados agroecológicos, porque a gente só trabalhava era desmatando e queimando. Como chegou esse projeto para ensinar a gente a trabalhar de outras maneiras sem desmatar e queimar, eu estou fazendo, comecei a fazer o raleamento, tirar as madeiras lenhosas que tinham que tirar, né, do terreno, do roçado agroecológico e deixar umas plantas nativas que serviam de comida para os animais. E graças a Deus está dando certo. E espero que no futuro, né, meus netos também, né, façam o mesmo trabalho que eu estou fazendo. Começou, era nas reuniões debaixo das árvores, e eu comecei a participar sem interesse nenhum. Quando, em 2013, começou os trabalhos, né? Foi escolhida uma área para fazer os raleamentos e desmatar as madeiras grossas, tirar as madeiras mais grossas e deixar umas plantas nativas que dava para os animais comer. E aí a gente começou o trabalho, né? Fazendo os raleamentos, fazendo as leiras, né? Uma área que era fechada, que a gente não trabalhava nela, né? Como a gente começou a trabalhar, a gente começou a fazer os raleamentos e depois comecemos aos animais dentro, porque tinha muita comida e aí a gente começou a utilizar ela para fazer as plantações de milho, de feijão. E depois da experiência, né, que teve na casa da minha irmã, né, eu resolvi fazer aqui, né? Aí comecei a separar as plantas, né, que tinha que separar, porque o terreno que eu tinha muito pau branco, e aí eu tive que tirar uma parte de pau branco e deixar outras plantas nativas, que dá para os animais comer, né? Aí eu tive que fazer o raleamento, fazer leiras, né, e deixar as plantas que os animais comiam, que era mororó, era sabiá, era se chama pé de bode. E aí foi essas plantas que eu tive que deixar, que é o meu roçado agroecológico, a agrofloresta, que tem meus animais dentro, né, com pesquisas que a gente começou a fazer aqui em casa, e que era com estudantes, com técnicos, né, com pesquisadores. E aí eu comecei a fazer. E a partir disso foi como eu comecei a ser uma agente multiplicadora, receber gente de fora, né? Que aí é onde que aí é onde veio os estudantes a começar a fazer as pesquisas e graças a Deus até hoje a gente está, né, nessa, né, com estudantes, pesquisadores e agricultores. Então, nos plantios eu tenho uma parte aqui que eu tive que dividir, que eu resolvi a plantar fruteiras, né, tipos de frutas, junto, né, dentro do roçado agroecológico. Aí eu fiz uma parte para plantar as plantas, né, de frutas, e as outras, o milho, o feijão, o girimum, o pepino, o melão, o maxixe. E aí é onde eu coloco os animais. Quando eu colho toda a plantação, que eu colho, aí eu coloco os animais dentro, né? Tem o galinheiro móvel, né? Que eu manejo ele no roçado. E coloco as cabras. Depois que está tudo colhido, aí eu coloco os animais. Na parte do verão, aí os animais, as cabras, as ovelhas colocadas.
Eu, né, conversei com um vizinho, um amigo meu aqui, né? E aí, sempre que quando eu ia na Baixada pegar água, porque no verão era um sufoco muito grande aqui de água pra gente. Aí, como eu queria, né, ter uma verdura, uma coisa assim, eu entrei em contato com ele e a gente começou a trabalhar junto na Baixada, na beira de um riacho, né? E a gente começou a plantar alguma coisa por lá. Aí até onde deu certo a gente ficou, né? Trabalhando junto. Depois aí a gente teve que, igual eu falei com o outro, que apartar as panelas, né? E aí eu comecei noutra área, no outro terreno, né? Na mesma, mesmo giro da mesma baixada, né? No mesmo riacho. E agora eu tô lá, né? Trabalhando lá, onde eu vou tirar de comer para os animais, as cabras, onde tem um cercado de leucena, onde tem um cercado de aglericídia, né? As canafistas. E, e a outra cercado, a outra parte de que tem as bananeiras, que tem cajueiro, tem mamoeiro, né? Que tem as outras frutas. É outro local que eu estou, né, trabalhando agora. O meu quintal produtivo é onde eu tenho minhas plantações, né, do lado aqui, aonde eu comecei a fazer um plantio de capim-gramão, que tem um pé de acerola, de fruteira que tinha ao redor, né, ao lado. E aí eu tenho, né, à frente da minha casa, tem as minhas plantas de enfeitar a minha casa, que eu faço as mudas, tem uns canteiros que eu faço as mudas de cajueiro, mamão, acerola, goiaba, todo tipo de fruta eu faço aqui, né? Num canteiro que eu tenho aqui, ao lado da minha casa, onde tem a minha cisterna de primeira água e tem minhas plantinhas, que até que eu vendo as mudas também, de planta, de fruta, e aí sempre eu vendo, quando minhas plantas estão bonitas, aí eu vendo. E aqui do lado, que eu plantei o capim-gramão, eu estou aqui com um serviço aqui de fazer um reuso de água e tive que tirar ele, que eu tive que cavar um buraco para poder fazer o reuso d'água, e tive que tirar ele e plantei na Baixada, que agora quando começar a chover, eu vou trazer ele, né, para cá, para me plantar no roçado agroecológico, né, para fazer a plantação, né, para botar as galinhas no galinheiro móvel e elas fazer o trabalho para mim também, né, comer, fazer a limpeza e adubar também o terreno, que elas me ajudam muito também nesse tipo de coisa, né. É onde eu vou comer minhas galinhas saudáveis, que era tudo solto, agora, né, tem um galinheiro móvel. E aí minhas galinhas é tudo preso no galinheiro móvel. Aí tanto elas trabalham para mim como adubo a terra, como eu como, né, uma galinha caipira de qualidade. Os estercos dos animais, aí eu faço a compostagem, tenho os tambores de eu, né, guardar a comida no fim do inverno, para o verão, para os animais. Tem uns tambores que aí eu coloco a leucena, a glericídio, o sabiá, tudo eu coloco nos tambores, né, que eu, para no verão, eu dar a comida aos animais. E aí eu tenho também um local que eu pego os estercos dos animais e coloco, que é para quando eu for fazer o adubo, né? Eu já tem ali os estercos dos animais ali encostados, para mim fazer as compostagens para fazer a plantação, dos canteiros, das plantas, né? De enfeitar a casa, as mudas, e aí eu tenho. Eu comecei, como a gente agora, porque no início, quando eu comecei, eu tinha que conhecer outras comunidades.
Aí, até em Brasília, eu fui lá, um evento lá, e conheci lá os trabalhos dos agricultores. Como eu estava trabalhando como agente multiplicador, eu tinha que explicar como era o meu trabalho, né? Como é que eu fazia meus roçados agroecológicos, a plantação, como colocar os animais, né? E como agente multiplicador, eu tenho esse papel, né? De dizer o que eu aprendi, né? E de dizer o que eu sei, o que eu faço, né? E fui conhecer outras comunidades, apresentando, né, o meu trabalho. E, e as pessoas em outras comunidades se interessaram. É como aí eu trabalho no projeto como multiplicador. Aí eu comecei a conhecer outras comunidades, né? Primeiramente eu fui no pé de Serra Cedro, vi o trabalho deles lá, né? E comecei a fazer. Não faço como os homens fazem, mas eu acho que dá para ir, né? Aprendendo mais alguma coisa, né? Ensinando. E é isso, como agente multiplicador é isso, é mostrando o que eu faço, né? E mostrando também o que eu aprendi em outras comunidades. Ok. Vimos aí a experiência da Dona Regina, né? Dona Regina, que é agente multiplicadora, agrofloresteira. Muito boa, Dona Regina, sua experiência. E assim, antes da senhora voltar, complementar, eu queria ver se o pessoal que está assistindo já tem alguma questão para trazer para ela. Aí a gente teria mais uns 15 minutos para discutir com ela. Quem é que começa? Pode se inscrever no chat aqui, ou então a gente pode falar. Pode levantar a mão e pedir a palavra. Ô, Cláudio. Oi, Aulene. Aulene. Então, bom dia a todos e todas. Eu fiquei assim encantado com o diálogo, com a conversa, né, que Regina nos trouxe, né? Eu vou chamar Regina porque ela é uma jovem, né? E aí a experiência, né? Eu tô assim, desde que começamos esse ciclo de debates, eu estou percebendo, né, da integração, né, dos diversos temas, embora tudo gire, né, esse carrossel está girando em torno das agroflorestas, mas evidentemente que há muitas maneiras de conceber essa experiência. E os relatos, né, e o relato de Dona Regina, de Regina agora, comprova isso, né? Então, eu queria fazer assim uma associação com o que expôs o professor Elias Virgínio, né? Aonde, na prática, a gente conversa com a experiência científica, né? E aí Regina diz, olha, os estudantes vêm aqui, né, fazer suas pesquisas, estudar, conhecer de perto, mas os estudantes vêm beber de qual água, de qual fonte? Deste saber, né, popular, desse saber que está sendo gestado, né, desenvolvido, aprendido de Regina, né? E talvez não teve a oportunidade que esses estudantes tiveram de estar dentro de uma faculdade, de uma universidade. Mas nem por isso tira dela e dos demais agrofloresteiros e agrofloresteiras, por assim dizer, da sua capacidade de colaborar no desenvolvimento desses sistemas, dessas experiências. Não é? Então, é muito gratificante
ouvir o sucesso, né, o êxito de experiências dessa, como que Regina nos apresenta. E veja que cada experiência agrega um elemento que acaba sendo diferencial. É como se fosse, Regina, o DNA de cada agrofloresta, porque não tem como a gente não imprimir o nosso jeito, né, a nossa forma de lidar, o nosso carinho especial, né, e a nossa convicção da viabilidade desses sistemas. Então, o professor Elias tinha razão, né, quando fala dessa síntese, Cláudio, que a agrofloresta traz, né, desse saber acadêmico, científico, desse conhecimento mais elaborado, que se encontra com esse saber sistematizado na prática, pelo dia a dia, né? Me lembro, ontem, o nome dela, Silvanete, parece, né, dizia assim, uma colega sua, viu, Regina? Quer dizer, uma pessoa veio aqui e me criticou porque eu estava usando motosserra, né? Alane, só um minutinho. A Pois gente tem não. que adiantar para Tá não certo, pressionar agregar. muito tempo. Perfeito. Viu? Mas assim, daqui a pouco a gente volta com esse debate, com todo mundo junto. Mas mas eu encerro dizendo isso. Eu quero parabenizar a Regina, tá certo? Pelo impacto da sua experiência, tá? E obrigado aí, Cláudio. Desculpa. Obrigado, Obrigada. Alane. Nada. Dona Regina, a senhora queria fazer um comentário assim breve, mas a gente vai voltar, viu? É porque vai na sequência para não pressionar muito no final. Certo. Tem muitas perguntas aí. O que é que a senhora acha? Passa logo para outra, ou a senhora queria falar logo agora? Não, se alguém quiser mais falar mais um pouco, né? Perguntar, para depois eu responder, né? Fica à vontade. Eu estou aqui à disposição de vocês. Ok. Não, era isso. Como o Vilmar já está aqui, aí eu iria passar a parte dele, e aí, na sequência, a gente volta para ir discutindo todos juntos, tá bom? Tá bom. Ok, então fica aí, que aí a senhora vai se inspirando mais. Obrigado. Obrigada. Então, eu vou agora adiantar essa experiência de Vilmar, que Vilmar é lá da Serra de Pau das Dóias, né, de Exu. A experiência dele chama-se Agrodóia, né? Ele vai falar um pouco da experiência dele com a agrofloresta, no semiárido, né? E, Vilmar, fique à vontade. A gente tem 30 minutos, aí 15 minutos de apresentação, 15 de debate, e aí a gente vai... Eu te aviso quando tiver faltando uns 5 minutos. Pode ser? Pode ser, estão me ouvindo? Tá, tudo ok. Deixa eu... Pronto, eu vou pedir para a pessoa que tem a apresentação poder passar para mim. Tá, eu estou fazendo agora. Ok. Bom, eu vou falando aqui, posso ir começando? Pode começando. Tá vendo aí, não tá a apresentação? Meu nome é Vilmar Luiz Lemos, sou agricultor agroflorestal, moro na Serra dos Paus Dóias, em Exu, Pernambuco, na Chapada do Araripe, terra de Gonzaga, rei do Baião. Microfone. E nesse ciclo de debate eu alterei aí o título, agroflorestas, botei no plural, porque eu acho que é assim que a gente deveria chamar as agroflorestas no semiárido. Elas são múltiplas e diversas, né, e tem muitos desafios e perspectivas. Eu queria falar um pouco dessa experiência em agricultura sintrópica, que a gente também chama assim, a partir do Ernest, e eu acabei não colocando o título que eu coloquei para o folder, mas que a gente vai tratar da floresta, da roça até ao beneficiamento, uma vez que outros já estão trabalhando a questão da comercialização também nesse ciclo de debates. Então, nós trabalhamos aqui nessa comunidade, ela é uma comunidade de altitude, uma chapada. Eu diria que ela parece um pouco mais com um cerrado do que com a própria caatinga. Mas temos também muita dificuldade de água, é muito seco. E temos uma outra coisa, que à noite normalmente é muito frio. Então, o processo de secagem
ele é muito rápido também. As nossas águas aqui só são água de chuva. Não temos poços, cacimbas, riachos, de nenhuma natureza. Nossa água toda vem da atmosfera, seja em chuva, ou seja em forma de orvalho, ou no vórtex, que a gente vai tratar um pouco à frente. Se puder passar, a planilha pode ir passando, porque vai ajudando a gente a entender. Bom, eu não vou me ater aos conceitos, mas sistemas agroflorestais, SAF, são relevantes técnicas de recuperação de áreas degradadas para o semiárido e de produção. O amadurecimento desses sistemas também implica na sua capacidade de prestar serviços ecossistêmicos importantes. Essa é uma apresentação que eu estou usando de um colega nosso. A foto é aqui de casa, a foto à esquerda, e a imagem à direita é de um livro que é muito importante para a gente possa estar estudando, né? Que é Restauração Ecológica com Sistemas Agroflorestais, para a Caatinga e para o Cerrado, lá do ICRAF. Podemos passar. Aqui o mapa de localização da nossa área, fica aqui no Araripe, no município de Exu, né? Se passar mais uma, vai grifar o município onde nós estamos. Então, é a região do Araripe pernambucano, na divisa com o Ceará e do Piauí. Fica distante 650 quilômetros de Recife e estamos, vamos dizer assim, no coração do semiárido. Podemos passar? E falando da experiência nossa, para o semiárido, eu queria colocar algumas questões. O primeiro é de que os sistemas de produção agropecuária e de beneficiamento no semiárido, por que eles são importantes? Porque eu falo de agropecuária, porque às vezes a gente tem a agrofloresta como algo só de cultivo. Então, no semiárido, os animais são as coisas que as pessoas mais fazem, é criar, em função do estresse hídrico, do curto período de chuvas, muito irregular. Então, é importante a gente fazer a integração, ou dentro da floresta, ou que você complemente o uso, por exemplo, da forragem, mas também o esterco voltando, como também pensar desenhos e sistemas que possam incluir os animais. E muito importante o beneficiamento, porque você agrega valor aos produtos e consegue guardar, consegue armazenar por mais tempo essa produção, que serve tanto para a família quanto para o consumidor urbano de outros lugares. E aí, uma das perguntas que a gente faz, como cooperar para o não uso do fogo? Na Caatinga, nós temos um problema seríssimo, como no Cerrado e em outros ecossistemas brasileiros, é a questão do fogo. E esse ano, particularmente, 2020, está sendo um verão muito quente e seco e com uso excessivo de fogo, por dois motivos. Uma perspectiva de chuva acima da média pela Laninha no próximo ano, o que incentiva as pessoas a plantar, mas também por um grande índice de chuvas em 2020, no inverno, que fez com que criasse uma grande biomassa. E as pessoas parecem que têm medo de capoeira, de mato, de qualquer coisa dessa natureza ainda no campo, e também nos arredores da própria cidade, em que o uso do fogo é uma coisa assim lastimável. Tem dias que causa revolta, e não só um sentimento de tristeza, de ver como que as pessoas ainda queimam tanto. Quais os desafios da produção? Ela é do campo agroflorestal, de agricultura sintrópica, do ponto de vista ecológico, a recuperação das espécies nativas. Eu não estou conseguindo acompanhar o ciclo todo de debate, mas estou me baseando um pouco no que Silva Neto falou ontem. Como é que a gente faz uma agrofloresta que ela é regenerativa, do ponto de vista dos processos ecológicos naturais, da sucessão e da estratificação, e que ela pode ser regenerativa a partir dos princípios agroecológicos, nesse cenário atual que nós vivemos na Caatinga, no Cerrado, no mundo como um todo, com o aquecimento global, com os processos de desertificação. A outra coisa é de que os princípios da vida precisam ou são levados em consideração nos sistemas produtivos, nas organizações e nos órgãos de governo. Será que nós levamos isso em consideração? É uma pergunta e, ao mesmo tempo, um debate, um desafio, de que será que são levados em consideração processos de sucessão natural, da integração
E essa sucessão, quando eu falo, ela não é só a sucessão ecológica da natureza, mas nossa também, dos nossos filhos, dos nossos netos, como que isso vem dos nossos pais, dos nossos avós. Então, ela é simultânea. Podemos passar. E, a princípio, como é que eu faço isso baseado, então, na agroecologia, já que ela é uma ciência que estuda os conceitos e práticas que envolvem a agropecuária e a ecologia, sejam eles ambientais, produtivos, econômicos, sociais, filosóficos e culturais. Eu digo que a agrofloresta, como exemplo, como técnica e modo de vida. Então, só faz agrofloresta quem encara isso como um modo de vida e usa as técnicas desenvolvidas para isso. Então, os princípios da sucessão ecológica, da estratificação, para que a gente possa chegar, então, numa abundância no semiárido brasileiro, nas famílias agricultoras, nas próprias organizações, e que possamos, primeiro, nos alimentar, ter segurança alimentar e hídrica, e depois podermos fornecer produtos de qualidade para o consumidor, seja ele nossos vizinhos na própria área rural, mas também ao consumidor urbano, num preço que seja justo para ambos, e que a gente não só produza produtos para a classe média ou alta, do ponto de vista econômico, e que as pessoas com menos poder aquisitivo, como os transgênicos, os venenos, os nitratos, os hormônios, os antibióticos e aquelas coisas todas que os alimentos atualmente têm. Então, é importante ter isso. Vamos para frente. Uma outra coisa, então, pode passar isso. Aqui eu coloquei, eu não vou me ater à questão da sucessão e da estratificação, vai ficar com uma apresentação para quem quiser ter acesso, é livre. Então, nós temos a sucessão e estratificação no tempo e no espaço, para que a gente saia de um sistema de acumulação inicial para um sistema de abundância, que ele pode levar aí uma geração ou duas, às vezes, conforme a localização que a gente está, mas pensando que a gente tem que seguir os princípios. Aí o arranjo, o desenho, o tipo de plantas, a vontade do agricultor, o mercado local, tem uma série de nuances aí que vão fazer a definição do desenho das agroflorestas que cada pessoa, que cada grupo, que cada comunidade vai estar adotando. Mas existem princípios e regras que a natureza nos sugere, ou até certo ponto nos impõe, que precisam ser seguidas. E o arranjo, o tipo de planta, o formato, ele depende muito da nossa organização. Então, é importante que a gente possa compreender isso. Estudar, ler, ver vídeos, fazer intercâmbio é fundamental para ajudar nisso. Vamos para frente. Uma outra coisa, que aí tem, então, duas obras bem importantes, que estão ainda bastante atuais, né? Dois livros, e na sequência pode passar o outro, que são 3 obras, nesse caso, que são possíveis de fazer download para as pessoas lerem, com experiências de organizações, com experiências de famílias agricultoras que usam essas obras como guias técnicos de experiências práticas. Pode passar outro slide, por favor. Vilmar, está passando mais... Estou clicando, não está indo mais, não. Deixa eu sair aqui. Está com dificuldade? Só avisando, Vilmar, falta só... Isso tu consegue, que eu vou falando que ia chegar nas fotos agora. Tá, então, assim, isso, vá tentando, por favor. A experiência da gente, ela tem uma série de coisas relacionadas aqui, então, ao extrativismo, ao beneficiamento. Pronto, aí, ó. Essa é mais uma obra, pode passar para o próximo, aí. Só segura aqui um pouquinho. Então, aqui tem algumas imagens, a anterior quanto a essa também, de implantação de sistemas agroflorestais, pela família, em cursos, em visitas, intercâmbios, a gente sempre procura fazer algumas práticas. E numa imagem anterior, mostra uma imagem de 2009, e abaixo, à esquerda, então, como tá as áreas hoje, e, ao mesmo tempo, o beneficiamento na agroindústria,
que são importantes para que a gente possa, então, estar agregando valor à produção. Então, aqui a gente pode observar diferentes estratégias com o uso das carcaças, das palmas, dos produtos que são cultivados e que depois dão um retorno. Tu pode passar, por favor, Paulo? Isso. Aí é a mesma área das fotos anteriores, já com o processo avançado de crescimento das áreas. Isso são nas áreas de implantação. A gente, quando tem árvores ou arbustos ou plantas que são interessantes permanecerem, a gente só faz o manejo, faz a poda e vai, a partir disso, então, fazendo com que elas permaneçam na área. Nas próximas imagens, vou pedir para a Cláudia ir passando, a gente vai observar a evolução do sistema agroflorestal, com o uso de plantas anuais, milho e feijão, com as árvores, com as adubadoras de solo, com o uso dos capins, com o uso das palmas, das palmeiras, que são importantes para a ciclagem de alumínio, né, com diferentes estratégias de poda, que são importantes para a consolidação do nosso sistema. Pode ir passando. Tu vai passando e eu vou falando, sem muita... Isso. Então, as estratégias são formadas de diversas maneiras. Cultivos anuais, junto com as plantas adubadoras, com as árvores, com as frutíferas, no mesmo berço, na mesma linha. A gente usa a linha de 5 em 5 metros. A gente tem usado o capim, mombaça e sempre verde, que são pânicos mais recentemente, mas usa muitas leguminosas. Procura usar muita macaxeira, mandioca, usa as podas, os mandacarus sem espinho, com espinho, árvores de ciclo curto, médio e longo, que tem extrato rasteiro, baixo, médio, alto e emergente, e que o nosso foco ele vai ser voltado para a questão das frutas, então, e madeiras, essências, como foi falado. Então, aí vocês observem como ela foi evoluindo nos últimos anos, 18 a 20, esses 3 anos, foi de muito boas chuvas, embora os verões tenham sido muito quentes, mas aí a gente vê que tem uma exuberância visual, paisagística, importante também, colocada nas propriedades, com o uso dos capins, feito manejo, com o uso das árvores nativas e exóticas. A gente tem testado várias espécies de eucalipto também, com uma madeira mais rápida, para a flor, para as abelhas, também para a madeira, para a biomassa. Então, com as frutas, as castanhas, as essências. Então, tudo isso faz parte no processo de produção. E a gente tem participado de vários cursos. Isso aqui é para mostrar os equipamentos que são necessários para as famílias agricultoras, né? Tratorito, roçadeira, professor de solo, triturador, que é importante para render o trabalho, para que também tenhamos um peso para não exaurir menos as pessoas, tanto da idade como eu, que tenho 47 anos, as pessoas mais velhas e mais jovens, para facilitar o trabalho, para a gente ter mais força e disposição para tantas outras coisas necessárias na vida da gente também, né? Para ter eficiência no trabalho. Podemos passar. E... Vilmar, o tempo está encerrando. Certo. Pode ir concluindo? Mais um pouquinho só. Vá para frente. Tá. Então, isso tudo ajuda também a crescer. Essa é só um resultado de uma área dos diferentes estratos que foram utilizados. Não preciso estar caracterizando isso aqui agora. Depois, quem quiser pode estar olhando, pode passar. Só a composição dos estratos e a quantidade de plantas e a porcentagem dentro de uma área de 130 metros quadrados e quais são os fins dessas espécies. Podemos passar também. E as fotos a seguir, Cláudio, que tu pode ir passando. Vamos mostrar, então, a organização comunitária, a agroindústria, o beneficiamento, a formação, a capacitação, os intercâmbios, as trocas de experiência, a visitação, o turismo rural, que a própria agrofloresta, a agricultura sintrópica pode estar gerando. Então, assim, um conjunto de coisas, as parcerias com instituições de ensino, pesquisa e extensão, de sociedade civil e de governo, a agregação de valor, a comercialização.
Então, assim, são um conjunto de coisas que são importantes, que precisam ser trabalhadas. E importante é a comercialização que as instituições de governo possam comprar, como o PUPENAI, o PAA, que nós não temos ainda, infelizmente. Estamos pelejando para que a gente tenha acesso a isso, para que possamos, a partir disso, então, vender a produção com agregação de valor e que possamos fixar a juventude no campo com qualidade de vida, com renda, para que a sucessão rural seja garantida. Então, nas imagens, pode ir passando, pode ver, tem umas poucas ainda, é um pouco que a gente tem feito, né, com a questão do cooperativismo, com a questão das abelhas nativas, africanizadas, as trocas de saberes, com a inclusão dos animais, né, agregado ou não ao sistema agroflorestal, e que tem um pouco a nossa experiência aqui. Tu pode ir passando as imagens, eu vou encerrando por aqui. Temos muitos desafios. Tá. A gente agradece a oportunidade por estar participando desse espaço. Temos que valorizar, então, a biodiversidade de um modo geral. Fica o nosso contato. Existem muitos desafios a serem superados. E só dizer, para encerrar, de que não existem modelos fixos, únicos. Existem princípios que a própria natureza nos sugere. Então, a partir disso, podemos estar fazendo isso acontecer. Tem muitas experiências interessantes em todo o Brasil e no semiárido também. Existem novas sendo implantadas com alguns modelos e que a gente precisa quebrar alguns conceitos e preconceitos que ainda existem sobre isso. Gratidão pelo espaço. Eu vou ver quanto eu posso ficar aqui, que eu estou com um problema familiar de uma morte na família. Valeu. Ok, Vilmar, brigadão. Uma experiência assim tão esperada, né, que a gente estava aguardando para conhecer, né, valeu mesmo a pena. E assim, como o tempo está corrido, aí a gente vai fazer tipo um bloco, juntando sua experiência com a de Dona Regina e pegar as perguntas que até avisar para o pessoal que é de 3 minutos, né, para não se alongar muito. E a gente faz um debatezinho aí de uns 15 minutos para ir conhecer o restante de outras experiências, né, que vai ter na sequência. Então, eu queria ver se alguém já tem uma pergunta formulada aí para a Dona Regina, para a Vilmar, para ir começando. O pessoal que chegou agora, né, que não pegou do começo, hoje é a experiência de carrosséis, a gente vai ter 4 experiências. E agora vamos fechar esse bloco de 2 apresentações. Cala a boca, animal. Dona Regina, eu vou aproveitar que a senhora está aqui com a gente. Aí a senhora falou 2 vezes e eu fiquei curioso com a questão do galinheiro móvel. Se a senhora podia dar uma faladinha rápida e falar um pouquinho assim, se essa questão da introdução de galinhas, né, no sistema agroflorestal, não, ela não come tudo, né, não sai comendo, porque galinha come até comigo ninguém pode. Então, como é essa sua experiência com criação de galinha no safo? A minha experiência com o galinheiro móvel é porque é assim, eu tenho que dividir o tamanho do galinheiro móvel no roçado, aí eu tenho, entre a largura do galinheiro, eu tenho que fazer, né, a plantação do milho. Aí eu tenho que deixar o espaço do tamanho do galinheiro, né, que é 2 metros por 1 metro. Aí eu tenho que deixar o espaço. É aonde dá para mim trabalhar. Se eu boto a galinha numa leira, quando ela faz o trabalho dela, né, ela come os bichos que vai prejudicar a plantação, eu tenho que voltar com ele para mim poder colocar na outra leira, né? Mas deixando o espaço do milho e do feijão e o espaço do galinheiro. Eu tenho que deixar entre 1 metro, 2 metros de largura, 2 metros de largura para poder caber o galinheiro móvel. E aí é onde vai a continuação. Tem a plantação e tem o galinheiro móvel, né? E aí essa distância que eu tenho que fazer de 2 metros do milho, né, para o galinheiro móvel. Aí é onde eu vou movimentando ele, né? E é bom porque aí ela vai fazendo o meu trabalho também.
Vai preparando a terra, né? Vai preparando a terra, né? Vai adubando, né? Muita gente achava que, até me chamavam de doido também, né? Porque às vezes quando a gente tem um trabalho desse, as pessoas não acreditam, aí diz que a gente tá ficando doido, tá caducando. E aí na continuação que a gente vai fazendo o trabalho da gente, a pessoa vai chegando, vai vendo, aí, ai, vai dar certo mesmo, eu acho que eu vou fazer. E aí, para muita gente, para acreditar, precisa ver, né? Precisa ter o trabalho pronto ali para as pessoas poderem ver e acreditar. E é Ok, isso. dona Regina. Obrigado. Nada. Não sei se tem mais alguém querendo fazer pergunta para a dona Regina, Vilmar. Ninguém escreveu aqui. Pode ser, não precisa ser pergunta, não. Pode ser complementação, viu, Éden? Se quiser trazer alguma coisa que acha que dona Regina deveria ter trazido, não trouxe. Caso não tenha pergunta, eu quero complementar alguma coisa. Tá, então vamos fazer isso. A gente tem até 10h10 para fechar esse debate, aí tu pode pegar em 5 minutos e fazer as considerações finais. Enquanto sai uma pergunta, só dizer que a gente privilegia o uso de sementes e não de muda, plantio específico de algumas espécies, mas também faz a muvuca, que é a mistura, umas porcentagens que envolve desde extrato rasteiro ao emergente, que as agroflorestas já estão previstas no Código Florestal Brasileiro 2012. Uso de 50% nativas e 50% tidas exóticas para reserva legal e APP, são as áreas de proteção, também está previsto no Código Florestal, que agora o verão, no Nordeste, no semiárido como um todo, é a época melhor de coletar as sementes, de fazer o armazenamento para o uso lá no período das chuvas, que já está começando do norte, do Nordeste para cá, vindo do Maranhão, do Piauí para cá, e de que a ocupação de mão de obra na agrofloresta, quando ela é bem planejada, organizada, ela tem um uso de mão de obra o ano todo. Não tem aqueles vazios sazonais de ocupação de mão de obra num período e uma intensa mão de obra num período único, que é o inverno. Se você planejar isso e organizar, você consegue distribuir o trabalho mais equilibrado, que ele fica menos desgastante o ano inteiro. Então, você faz coisas no verão, que se antecipa, inclusive plantios de sementes, no seco, no pó, como os agricultores historicamente fizeram, e que só vai, quando chover em cima, só vai nascer. Então, muitas coisas podem ser resgatadas da cultura ancestral, dos nossos pais, avós, dos povos indígenas, remanescentes tradicionais, que se aplicam também às agroflorestas. O Ernest fala isso constantemente. Tenta assistir os vídeos recentes, os mais antigos, você vê constantemente ele dando exemplos aqui do semiárido como um todo, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia. Então, assim, é fundamental que a gente possa estar fazendo essa sistematização das experiências, socializando com os agricultores, com os agroflorestores, homens e mulheres, a juventude, para isso. Era um pouco esse o complemento. Ok, Vilmar. Apareceu 2 inscritos aqui. Aí tem Éden e Emily. Aí pode ir, Éden. Agora vamos, né, se concentrar para ficar em... Bom dia a todas e a todos, né? Parabenizar aí a dona Regina e o Vilmar, né, pela exposição. Eu acho que aí o Cláudio trouxe uma questão, né, que como é que fica essa combinação, né, da movimentação do galinheiro em relação aos estratos da vegetação, né, com o roçado, etc. Eu acho que tem outra questão que eu vou passar para a dona Regina, quando ela tem cabras e galinhas, e aí ela comentasse um pouco, né, quem vai primeiro, é a cabra, é a galinha, dá para ir os dois. Eu queria que ela comentasse um pouco, porque é um desafio quando a gente pensa colocar, fazer o manejo de diferentes animais dentro dessas agroflorestas. Como é que fica isso, né? Se ela comentasse um pouco, era mais isso. Tá. Deixa eu pedir para a Emily fazer logo a pergunta, aí já faz o bloco, tá bom, dona Regina? Ok. Pode ir, Emily. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de perguntar à dona Regina
para quem está iniciando um SAF, se tem como implantar um galinheiro móvel. E para o Gilmar, eu gostaria de perguntar sobre essa experiência da produção de mudas nativas. Qual é melhor, se é a produção de mudas ou plantar sementes na muvuca mesmo? Boa, pessoal. Então, pode responder, viu? Pode começar, dona Regina. Sim, na minha, né, sobre a experiência do galinheiro móvel, é assim, quando eu comecei a experiência, eu fiquei assim, eu juntava junto com os estudantes, fiquei, e eles perguntaram, dona Regina, como é que você quer se a gente põe primeiro as cabras ou as galinhas? Eu fui disse, por que não logo os dois juntos? Porque o que as cabras vão comer, as galinhas não vão comer. E o que as galinhas vão comer, as cabras não vai comer. Eu disse, por que, dona Regina? Eu disse, porque as galinhas, elas vão ciscar, vão comer uma sementezinha ali, vão comer um bichinho que vai prejudicar a plantação, e as cabras vai comer, vai comer o mororó, vai comer as ramas que tem, né? E aí eles foram expor, então nós vamos fazer essa experiência. E deu certo, né? Nós colocamos as cabras e colocamos as galinhas. Inclusive, quando nós estávamos fazendo o experimento galinheiro, com 3 meses, nós tiramos frango com 2,4 kg, 2,5 kg, até de 3,2 kg nós tiramos 4 quilos, nós tiramos frango, né, na experiência, porque o galinheiro, o tamanho que a gente fez só era para caber 4 animais. Mas eu estou num plano de, né, fazer outro galinheiro móvel que pegue mais animais. E vai dar certo, se Deus quiser. É isso. Pode ir, Vilmar. Pronto, só contribuindo nessa pergunta, o João Ambrósio, que é saudoso, falecido, que é da Embrapa Caprinos, de Ovinos, estado de Sobral, tem uma obra bem interessante por questão do manejo de caatinga, rebaixamento, enriquecimento, que cabe muito para a questão agroflorestal. A gente estuda muito pouco a obra dele, as experiências que ele experimentou, o uso dos animais nos sistemas. Então, é importante resgatar as experiências práticas, os testes que ele fez. Ele tinha um contato muito grande com o próprio Ernest. Então, até o Projeto Dom Helder editou um livro, existe uma obra física e obras eletrônicas que podem ser baixadas, que ajudam a pessoa a ter informações também sobre isso. É importante, João Ambrósio é uma figura, né, para nós no semiárido. É importantíssimo a gente compreender isso, que existem diferentes desenhos, diferentes manejos no tempo e no espaço para uso das espécies animais e vegetais em consórcio. Quanto à pergunta do uso de sementes ou mudas, a gente aprendeu com o tempo, na vivência prática com os outros agricultores, agroflorestores do Brasil inteiro, de que sempre é possível você privilegiar uns 90% sementes e 10% mudas. Por que isso? Muda é cara, você tem todo um trabalho anterior e na caatinga a gente tem visto que é bastante ineficiente, porque nós temos pouca água, elas necessitam de uma irrigação de salvamento, nem sempre se tem essa água, muitas vezes ela é salgada. Então, assim, quando a semente nasce naquele ambiente, se ela sobreviver, ela já é uma vencedora pela resistência dela. Então, aí se coloca muita semente que a própria natureza vai selecionando. É feito babuja quando nasce em monturo da casa. Nasce em quantidade e, aos poucos, a própria natureza vai fazendo a seleção. Caso sobre muitas, você faz, então, o raleamento. Aí, quais nós privilegiamos? Aquelas que temos muita dificuldade de fazer nascer, que tem que quebrar uma dormência, que só tem um período, bem no começo da seca, e que não aguenta esperar a chuva chegar daqui a 4, 5 meses, e privilegia esses 10%, só essas mais difíceis. Ou aquelas que a gente tem vontade de plantar, e que não são do ecossistema, que a gente faz também a introdução. Então, é uma experimentação. Plantar uma quantidade grande
de forma que você tenha condições depois de fazer a escolha junto com a própria natureza. E a gente aqui planta o ano inteiro. No verão, vai plantando sementes, vai plantando cactáceas, e no inverno, planta, então, algumas mudas, os rizomas e aquelas sementes que são próprias daquele período. É isso. Ok. Então, a gente não surgiu mais nenhuma pergunta. A gente vai adiantar, passar para a próxima experiência, né? Para fazer outro bloco. Se Vilmar conseguir ficar mais um tempinho por aqui, fique para a gente, né, dar uma contribuída melhor. Aí, mas de qualquer forma, já vou deixar meus agradecimentos, né, à dona Regina e a tu, Vilmar, para nos próximos ciclos a gente tá tudo junto de novo, viu? Então a gente teve a contribuição aqui da dona Regina, lá do sítio Boqueirão, Areia de Boqueirão, né? E Vilmar com a experiência da Agrodóia. Agora eu vou chamar Carlos Henrique, para ele, que ele é de Monte Santo, né, lá da Bahia, estudante da EFASA, com a experiência de agrocatingando, na Escola Família Agrícola do Sertão, da Refasa. Tá por aí, Carlos? Se quiser falar, pode falar, que a gente não está ouvindo nós, não. O áudio tá bom? Tá bom. O áudio e o vídeo. Posso colocar a apresentação, né? Pode. Pronto, Carlos. Aí só para lembrar, quando tiver faltando uns 5 minutos, eu te aviso, certo? Tá, aqui. Tá dando para ver por aí? Vou tentar aumentar aqui. Pronto. Quando for para passar, me avise. Então, bom dia. Bom dia. Meu nome é Henrique, eu moro atualmente em Conceição do Coité, Bahia, na comunidade de Ipiranga, mas estudo na Escola Familiar Agrícola do Sertão, em Monte Santo, Bahia. Sou bolsista do projeto SAF EduEFA, que tem parceria com a Refasa. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre o agrocatingando na Escola Familiar Agrícola do Sertão. Pode passar. Então, o local do SAF está localizado na Refase, que fica na localidade, na comunidade tradicional Lagoa do Pimentel, município de Monte Santo. Então, a escola Refase, onde fica o SAF, atualmente possui 334 estudantes do ensino médio e fundamental, que tem como sua característica o período da alternância, que é 15 dias em casa e 15 dias na escola. Pode passar. Então, a escola possui 2 áreas de SAF, que a primeira área é o SAF forrageiro, que possui as seguintes plantas: palma, maniçoba, mandacaru sem espinho, que é também intercalado com árvores nativas, aroeira, licorizeiro, favela. E é uma área de produção de coleta, e é uma produção de forrageiras e coleta de mudas, estacas de maniçoba. Já a segunda área tem cerca de 1,5 hectares, com a característica principal é a função de forragens, como palma, mandacaru, glericídia, leucena e mancambira, que é importante para a alimentação animal, no caso, ovinos, caprinos e bovinos. Intercalado também com aves nativas, como pau de rato, pau de colher, licorizeiro e jurema. E também nessa área de SAF é acrescentado algumas plantas frutíferas, como acerola, maracujá do mato, imbu, graviola, citros e etc. Fazem parte da nossa... que ajudam na nossa alimentação, essas plantas frutíferas, como acerola, maracujá, imbu, na produção de sucos para o nosso dia a dia. E o SAF tem como objetivo implantar um SAF como ambiente pedagógico e produtivo, que articule sistemas de produção de forragens e de alimentos sendo um espaço formativo da EFASE. Construir uma referência em produção forrageira, adaptada às condições do semiárido. Realizar a conservação de solo com práticas de manejo adequados
e condições do semiárido. Ser uma unidade de pesquisa e experimentação de práticas agroecológicas, constituir em um espaço de visitação e formação para agricultores familiares. Que com um espaço desse na escola, a gente pode apresentar, como é que eu posso dizer, expandir para as comunidades vizinhas, até a própria cidade, e na escola ver como é que funciona, como é a junção de vários tipos de plantas em um ambiente só, em um ambiente diferente, que para explicar ao agricultor que não possamos também, que não só pode plantar a monocultura, que só uma determinada planta, mas sim várias, em um mesmo local, que podem viver em harmonia. Pode passar? Então, aqui tem um pouco das fotos da implantação, que aqui temos solos de massapê, arenoso e argiloso. Temos aqui, deixa eu ver, passa sempre, por favor. Aí temos um pouquinho da plantação de palma, de forma circular, que... Pode passar, por favor? Então, aqui temos a situação anual, a situação atual, que temos a palma forrageira plantada, temos a fruticultura com pés de acerola. Pode passar? Temos aqui a plantação de mandioca. Na outra imagem, pode passar, por favor? Passando. Temos aqui uma área que deve plantar algum tipo de frutífera que está limpa. E aqui temos um pouco da plantação de maracujina. Tá? Fabricação de maracujina, não, de maracujá do mato. Vamos para considerações. Então, as considerações afetam o ritmo de implantação do SAF, devido à necessidade de manutenção de todo o espaço da escola. As chuvas de novembro vão permitir a ampliação do plantio de frutíferas. O projeto SAF EduEFA incentivará a constituição do SAF pelos estudantes. Então, como a gente tinha, como alunos que trabalhavam diretamente nesse projeto, com a pandemia afetou um pouco, diminuiu um pouco o ritmo. Porém, há monitores capacitados que estão trabalhando atualmente na área para não deixar morrer. E quando as aulas voltarem, os alunos possam vir firme e forte para a manutenção, para a melhor manutenção do espaço. E com as chuvas de novembro, possamos plantar, a escola vai poder plantar novos tipos de frutíferas e tentar experimentar outros tipos de plantas. E aqui também fala que o projeto EduEFA incentivará jovens a ter seus projetos em sua comunidade, como eu, que moro em Conceição do Coité. Até onde eu sei, não tem nenhum SAF em Conceição do Coité, então eu sou o primeiro estudante a ter um SAF em Conceição do Coité, assim como meus 2 colegas que implantaram o SAF nas suas comunidades. E desde já quero agradecer a oportunidade de apresentar o SAF da escola. Muito obrigado. Valeu, Carlos. Valeu. Obrigadão, muito bom. A gente que tem essa experiência assim conhece, né? Escola Família. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que também são estudantes de outras, né? De outros estados, de outras cidades. Assim, é muito interessante, né? Você estudar de forma contextualizada, levar isso para a comunidade. Aí vai aquela praxe, né? Teoria, prática, teoria de novo. E assim vai seguindo. Eu não sei se a gente agora já teria alguma pergunta, alguma coisa que... deixa eu ver aqui no chat, né? Se tem alguém se inscrevendo, se teria alguém que já quisesse perguntar a Carlos diretamente, ou perguntar, ou trazer contribuição. Porque na sequência a gente tem um vídeo, né? Pode ser também que enquanto o pessoal pensa aí em que ponto tratar, a gente passasse esse vídeo e que dá inspiração, né?
Tá vindo novas perguntas. Mas, Carlos, se tu também quiser fazer algum complemento, tu ainda tem 3 minutos. Eu acho que não tem nenhuma complementação. Não. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí para mim. Eu estou vendo aqui no chat. Fazer um comentário. Vai, Vilmar, pode seguir. É interessante a gente ver as fotografias que tem diferentes formas de fazer, respeitando os princípios, colocando a realidade de cada solo, a vontade do agricultor, da juventude. Muito interessante essa iniciativa da EFA. A gente ficou de ir aí fazer uma atividade nessa escola, junto com o Chico Campelo, mas em função de algumas coisas que não conseguiu sair, de um projeto que estava na perspectiva com a Fundação Araripe, aqui de Crato, Ceará, a gente acabou não conseguindo ir fazer essa atividade na escola, que estava prevista para o ano passado. Mas Chico está se aposentando lá do IBAMA agora, vamos ver se a partir do começo do ano a gente consiga fazer essa atividade. A EFA é uma escola de referência em todo o Brasil, a de Monte Santo, e que bom que nós temos a juventude, uma escola com esse pensamento, que isso vai ajudar muito na convivência. Inclusive, né, num dos livros que eu mostrei, tem experiências de agricultores aí do município, aí da região, que estão ajudando a inspirar outras escolas, institutos federais, universidades, outras famílias agricultoras, instituições. Então, é importante que possamos nos ajudar uns aos outros. É uma bela iniciativa. E dizer de que essa iniciativa que está tendo pela ASA é muito importante porque faz com que a gente veja diferentes formatos. E cada um vai fazendo os ajustes. Com a experiência de um e de outro, nós vamos nos ajudando a enfrentar esse processo. Quem sabe aquele projeto que a ONU estava querendo fazer aqui para o semiárido não saia e a gente consiga implantar as 80 mil áreas agroflorestais que nós estamos querendo. Né? Valeu, era isso. Obrigado. Valeu, Vilmar. Boa reflexão. Vilmar que veio aí, né, tem uma experiência grande aqui no semiárido, né, com essa questão da agrofloresta. É agrônomo, né, meu companheiro aí de profissão, né? E agora assumiu esse desafio. Emily falou aqui no chat, né? Carlos Henrique, eu sou também da EFA de Sobradinho. Deixa eu ver mais. Tem umas questões aqui, mas era o Alane, que estava antes no nosso grupo e saiu. Anderson Souza, né? Falou que os quintais agroecológicos são fundamentais na inclusão produtiva das mulheres. Além disso, os quintais são estratégicos para a promoção da segurança alimentar e nutricional. É importante, né? Essa reflexão, né, dos quintais, né, como sendo um sistema agroflorestal que já de princípio é cultivado, cuidado pelas mulheres, né? Não sei se alguém tem mais questões para trazer, senão a gente pode passar o vídeo e é o tempo que surge mais questionamentos, né? Anderson também pergunta aqui, pergunta a Carlos Henrique, o que é preciso para envolver mais jovens no modelo agroecológico do nosso semiárido? Quer responder logo, Carlos? Se quiser passar o vídeo também, não tenho muita preferência. Tá. Então, vou pedir a Júlia para... Júlia, tu tá por aí? Estou sim, vou compartilhar. Compartilha, que aí a gente tem um tempo para fazer os finalmente. Olá, eu sou Maria da Penha, sou agricultora, moro aqui na comunidade do Sítio Videl, no município de Solândia, na Paraíba. Moro com os meus pais e aqui na agricultura faço tudo, né? Planto, limpo, colho, também faço
trabalho com os animais, tipo capim, botual, faço tudo que precisa, né? A parte da agricultura e na parte dos animais. Vou falar um pouco para vocês, contar um pouco a história da minha propriedade. Essa propriedade aqui são 2 hectares, sendo que uma hectare era da minha avó e 1 hectare do tio-avô. E nós morávamos todos na parte da minha avó, morava 3 famílias. E meu tio e minha tia moravam aqui, nessa parte que era dele. Em 88, esse meu tio doou essa parte de terra para minha mãe. Nós morávamos ali a 50 metros daqui, na terra da minha avó. E lá, minha mãe plantou 2 pés de sabiá. Essa terra inteira ela não tinha nada de árvores. As únicas árvores que tinham eram 2 pés de angico, mas meu tio estava sempre cortando, porque ele só botava o roçado, não queria nada de árvores no roçado, nada de árvores na propriedade, não tinha nada de fruta. Se a gente queria comer uma fruta, tinha que pegar na casa da minha avó materna. Aqui não tinha nada. Eles só faziam agricultura e minha avó criava uns pequenos animais. E quando a minha avó faleceu, aí depois meu tio doou essa parte aqui de 1 hectare para minha mãe, ficou a parte de lá do meu pai com os meus tios, e essa parte ficou para minha mãe. E daí a gente começou a ir implementando algumas árvores na propriedade. Eu, na adolescência, na juventude, fui para São Paulo, mas sempre quando eu voltava de férias, eu sempre plantava alguma coisa, né, aqui, porque daí a terra já era nossa, essa parte de 1 hectare. É tanto que essa parte de cá da propriedade, vocês vão ver que ela é mais arborizada, porque a parte de lá ainda pertence ao meu pai e meus tios, né? Mas a gente plantava mais nessa parte de cá, que já era da minha mãe. E a partir daí, quando foi em 2004, eu voltei de uma vez, assim, voltei para ficar, voltei de São Paulo, e comecei a participar dos trabalhos do sindicato, envolvendo, era convidada, e sempre participava, e lá o sindicato distribuía algumas mudas para os agricultores. Eu cheguei até a receber algumas mudas, abacate, uma laranja. O abacate morreu, mas a laranja ainda tá por aí. E quando foi em 2010, o sindicato, que faz parte do Polo Sindical da Borborema, e tem como parceira a SPTA, que é a assessoria, teve um projeto de criação de viveiros. Foram criados foi formada uma rede de viveiros no Polo. O município de Solânia ele foi contemplado com um desses viveiros e veio para cá, para a comunidade do Videl. Eu fazia parte da direção do sindicato na época e fiquei junto com a comunidade para produzir as mudas. Então, aqui nós estamos no viveiro, foi aqui que tudo começou, é um viveiro comunitário, produz mudas para ser distribuída para todo o município. Esse ano está meio ativo, né, por conta dessa pandemia. A gente não fez essa distribuição, mas todo ano a gente realiza uma oficina de rearborização que cadastra lá os agricultores para levarem suas mudas para arborizar suas propriedades. Aqui na propriedade já tinha algumas coisas, mas eram muito poucas, né? Só manga, uma banana, caju, o básico, assim, essas frutas que a gente já conhecia mesmo. E com a chegada do viveiro, a gente tive a oportunidade de ir conhecendo novas frutas, novas árvores, que a gente não só ouvia falar, nunca tinha visto. E cada vez que a gente produzia, lá no viveiro, algumas mudas diferentes, aí eu trazia alguma coisa para cá. E foi implementando aqui na propriedade uma diversidade de frutas que a gente não tinha aqui, carambola,
Acerola, na época já tinha, mas era muito, muito pouco, só um, era um sprayzinho só. Lá no viveiro também, a gente participava das formações e eu aprendi a fazer a enxertia, então já conseguia fazer aqui a enxertia da laranja, tem uma diversidade de laranja, que já foi eu que fiz a partir do trabalho de viveiros, e fomos colocando outros tipos de árvores, que aqui só tinha as nativas, o angico e sabiá. De coco aqui eu plantei, numa das minhas vindas de São Paulo nas férias, eu plantei esse pé e esse com meu pai. Antes de 2004. Esse terreiro ele era bem ali, perto daquele pé de banana, mas fui plantando essas coisas e minha mãe vai crescendo no terreiro também, né? Vai limpando, que eu já falei para ela, para deixar as folhas debaixo das árvores, que a terra vai ficando mais úmida, mas ela não para, só vive varrendo e jogando para cá. Então, você está tudo concentrado, a concentração de adubo orgânico está toda aqui, que ela vai jogando a folhagem, tudo que tem ali no terreiro, ela vai jogando aqui. Isso aqui eu recebi, isso aqui foi desde 2011 para cá, essas plantas, né? Porque veio com a cisterna. Então aqui plantei essa graviola. Ah, passou aqui o pé de maçã que eu esqueci de mostrar. Ó. Esse pé grandão aqui é maçã. Isso aqui é maçã. Ele vai crescendo, eu já dei uma cortada aqui para ver se ele esgalha, mas ele só quer subir e não botou ainda não soltou flores não. Não sei se ainda vai soltar, mas o menino disse, mas tu nunca vai comer uma maçã desse pé? Eu digo, não, eu tenho pé, quero saber que eu tenho, né? Posso dizer que tenho pé de maçã, mesmo que eu não coma, mas outra pessoa que vier depois de mim pode comer, sei lá. Eu espero, né? É isso. Minha mãe tinha plantado 2 pés de sabiá ali, e esses pés de sabiá já estavam se formando uma matinha. Os angicos que meu tio cortava, eles já estavam também formando uma bolada lá que só tem angico. A matinha de sabiá, ela começou daqui, ó, os 2 pés, esse pé aqui e essa aqui. Foi essas 2 mudas que a minha mãe plantou e já formou toda essa mata. A nossa casa era aqui, onde essa cocheira era a casinha que a gente morava, depois ela caiu. E a gente ia buscar lenha bem longe daqui, muito distante. Buscar amorosa verde, cheia de espinho. Quando achava um pé de marmeleira, era uma riqueza. E hoje a gente tem essa diversidade, essa riqueza aqui. Vocês estão vendo muita estaca e tem lenha, bastante lenha, né? As árvores nativas, tipo aroeira, cumaru, que aqui não tinha, a gente nem conhecia, só via falar. A baraúna, jatobá a gente conhecia, mas não tinha. E daí, a partir do trabalho do Viveiros, eu trouxe para cá e plantei. Aí hoje essas árvores, elas estão aí em vários espaços. Né? E antes, quando meu pai fez uma cerca, depois que a minha avó foi embora, que ele ficou tomando conta, ele fez uma cerca aqui para os animais, mas naquela época, como não tinha sabiá, era muito difícil de ter as estacas. Então ele fez essa cerca praticamente com pinhão, uma cerca de pinhão, que o pinhão é uma cerca viva servida de estaca. Hoje ainda tem alguns ali, essa cerca, ainda existe alguns pinhão da época que ele fez. E depois do viveiro eu trouxe algumas mudas de lá que também implementei, não foram muitas, porque trouxe a glicídia, coloquei aí na cerca, depois a gente vai ver. Aqui é a glicídia que eu trouxe lá do viveiro também. Não coloquei em toda a cerca, aqui a cerca, vocês estão vendo que está meio destiorada aí, precisa dar uma arrumada. Não coloquei ela em toda a cerca, coloquei algumas mudas só aqui. E os animais gostam muito dessa planta, só que a gente aqui quase nem serve. Quando eu corto, na época que eu vou colocar o roçado, aí eu pego a folhagem dela e coloco aqui na terra, no solo, para ir alimentando. Então eu uso ela mais como adubo aí, jogo ela aí dentro do roçado. E fui colocando também as plantas dentro do roçado, o nosso roçado aqui. Hoje esse ano passado trabalhamos menos, porque trabalhamos em outra área
lá no meu irmão, mas aqui vocês vão ver que dentro do roçado, na parte de roçado, tem também árvores, porque meus tios cortavam tudo que eles achavam que as árvores atrapalhavam o roçado. E não atrapalha, né? Dependendo da qualidade de que a espécie você vai colocar lá, e não vai também, você não vai encher o roçado de árvores, mas tem que ter sempre algumas árvores, é bom porque vai fazer um quebra-vento, né, para não prejudicar tanto a lavoura, e vai alimentar o solo também com as suas folhas, com as suas raízes, está sempre alimentando ali o solo, né? Aqui é uma das áreas de roçado, e aqui já tem esses cajueiros, já foram tudo lá do viveiro, que eu trouxe, o caju já está brotando, né? Tá vendo que esse pé de coco era da época da minha avó, a casa da minha avó era bem ali. A folhagem da sabiá também já vai ajudando aqui, ó. E coloca esse de fumo, né? Quer dizer, ali tem caju também. Aqui já é as extremas da terra. E depois dos cajueiros já é de um outro dono. A propriedade hoje ela é bem mais arborizada. Voltaram os pássaros que a gente nem... Meu pai sempre fala que fazia muito tempo que não escutava os sabiás, os bem-te-vis cantando. E depois essas árvores, esses pássaros voltaram. De manhã aqui é uma sinfonia aí de passarinhos cantando. Isso nos alegra muito. E também tem a questão do clima, né? Aqui ficou muito. Vocês vai ali na propriedade do meu irmão, que não tem nada, que ele adquiriu agora há pouco, no sol assim você quase não consegue fazer nada. E quando você vai chegando aqui, já tem logo ali os pés de manga, os pés de caju grande, forma aquela alameda e é uma maravilha a gente estar ali, porque é muito gostoso, um clima muito gostoso, né? E as árvores nos proporcionam esse bem-estar. Sem contar na qualidade de vida, né? Que a gente, a partir das árvores, tem melhor, tem frutas sadias, né? Uma fruta sem agrotóxicos, você vai lá, colhe, já faz um suco, come ali mesmo. Tem uma diversidade, né? A partir da rede de viveiros, eu consegui aqui uma diversidade de frutas e é uma maravilha a propriedade, no meu ponto de vista, né? Aqui onde é esse pé de siriguela era a casa da minha avó, ela morava aí. Esse pé de coco era da época dela ainda. Vovó, Zequinha, tio Olha que Valmir. maravilha. Fresquinho, acabando de tirar do pé. Tem bastante aí, ó. É meio verde ainda, mas já tem uns que tá bom, o passarinho já tá comendo, então é alimento para a gente e para as aves também, né? Não é só para nós. E para o solo, aí a riqueza de folhagem. Vai alimentando o solo. Porque, infelizmente, a gente não tem o resiste como ela era antes. Mas eu sempre tenho uma amiga que ela era mais velha que eu, e ela sempre, outro dia ela apareceu aqui, que ela está fora, e ela se admirou porque, como está hoje aqui, porque aqui não tinha nada. Como eu falei para vocês, a gente para comer uma fruta tinha que pegar fora. E hoje, graças a Deus, tem uma diversidade de mangas, manga rosa, manga espada, manga maranhão, mas outras que eu plantei, que eu sempre, assim, tive cuidado também quando não tem, que a gente tem umas espécies que não tem aqui, quando eu ia comprava alguma coisa, plantava, tem uns pés de manga lá que ainda não está safrejando, mas é manga de fora, não sei se vai dar certo, porque é de fora, né, assim, comprada na feira, sei que elas estão bem bonitas, as árvores lá. Aí tem essas árvores, está distribuída em vários espaços. Esse solo. Tá vendo? Isso aqui é um adubo ótimo para a terra. Agora que a gente deve pegar aqui e levar para o roçado, né? Lá. A lenha aqui, ó. Lenha aqui, lenha para tirar ali, estaca.
tudo à vontade. Em 2010, aliás, em 2011, eu recebi a cisterna do PU+2, a cisterna Calçadão, e lá também foi implementado várias espécies de árvore, várias mudas, que lá também está uma maravilha. Tem laranja, tem graviola, tem carambola, até tem lixia. Não tem a fruta ainda, mas tem o pé de lixia que eu já plantei lá, tem o pé de maçã que eu já plantei lá, tem a uva que eu plantei, tem laranja pocã, laranja cravo. E aqui, essa bênção que eu estava falando para vocês, né? A maravilha de ter as árvores. Olha que beleza, né? Ele estava ali tudo agoniado no sol quente e agora chega aqui. É uma maravilha, né? O vento bom, a sombra, tudo de bom aqui. Daqui, como eu falei, tá meio aglomerado, é isso aqui, ó. É todo nascendo. Nasceu esse pé de graviola, a gente fechou, pé de manga. Era da época que a nossa casa era aqui. Então já tinha esse pé de manga quando a gente fez aquela outra casa lá, já tinha esse pé de manga, esse outro aqui, o outro já morreu. E eles vão nascendo, a gente vai deixando aí, por isso que tá tudo aglomerado, tudo junto aí. Tudo isso através do viveiro, através do trabalho do sindicato, da SPTA e Polo juntos, que vem melhorando não só a minha vida, mas a vida de vários outros agricultores, né, que desejam assim implementar a árvore na propriedade, que é muito bom. Hoje antes nós tínhamos muita dificuldade de comer fruta, imagina de lenha, né, que a gente nem tinha onde pegar lenha, ia pegar lenha para cozinhar, muito longe daqui, muito distante. E hoje a gente chega ali na mata, tá cheio de lenha lá, a gente não dá nem conta de tanta lenha que tem, sem contar a estaca, né? Se a gente quiser, até vende as estacas. Então, esse trabalho de plantar mudas nas propriedades melhora a nossa vida, melhora a vida dos animais, que tem uma árvore ali que não serve de fruto para você, mas serve para os animais. Tem uma árvore ali que, por exemplo, a grilicídia, a florada dela é muito boa para as abelhas, né? Tem a sabiá, além de dar a estaca, a lenha, dar uma vara, você precisa tirar uma vara, uma forquilha está ali. E tudo à vontade, né? Então, muito bom o trabalho de plantar árvores. Para encerrar, quero só agradecer o espaço, agradecer a SPTA, ao Polo Sindical da Borborema, agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Solânia, agradecer por ter contribuído, contribuindo com a minha arborização e contribui sempre, o sindicato está sempre contribuindo com todos os agricultores que desejarem, né? Quero agradecer a todo o pessoal. Muito obrigada. Muito bem. A gente viu aí a experiência de Dona Maria da Penha, né? Que é a experiência que ela quis trazer a arborização da propriedade a partir da criação de um viveiro de mudas, né? Maria da Penha, que é moradora da comunidade Sítio Videl, de Solânia, Paraíba, e assessorada pela SPTA. Muito bom esse vídeo, bem completo. Né? Até eu tinha escrito aqui no chat, né? Quem quisesse já ir se inscrevendo para fazer questionamentos para o grupo, né? Dona Maria não está aqui com a gente para poder responder as questões, né? Mas aí, quem tiver algum questionamento pode trazer, que a gente tenta discutir aqui com os outros palestrantes, apresentadores, né? E tem Carlos, né? Carlos apresentou, ficou no segundo bloco, apresentou a experiência do Agro Catingando, que é um projeto, né? Que é desenvolvido lá no sertão do São Francisco, na Bahia, o pessoal do IRPA, da Refasa. E aí ele trouxe a experiência da escola Família Agrícola. Tinha uma pergunta aqui para ele, que era essa questão de como envolver mais os jovens, né? Nesse processo de agroecologia no semiárido.
né? E o tema de hoje, que seria, né, só resgatando, o dia de ontem a gente trouxe o histórico, né, a linha do tempo da agrofloresta no semiárido, e hoje seria onde estamos e onde queremos chegar com as agroflorestas no semiárido. E aí a gente viu, né, a partir dessas experiências, onde é que a gente está, né? Está desenvolvendo um modo diferente, né? Poderia até dizer assim, revolucionário, né, do ponto de vista das técnicas usuais no território. Mas eu queria ouvir mais um pouquinho, né? Se, já que não apareceu novas perguntas, Carlos poderia responder, assim, o que é que ele acha, né, do ponto de vista dele, como envolver mais jovens, apesar que Vilmar já trouxe um pouco, né, da ideia, né, uma questão já tanto da implantação como processamento, comercialização. Dona Regina também trouxe. Aí, Carlos, pode falar. Se estiver pronto agora, Então, pode ficar à vontade. respondendo a pergunta, seria bom que as EFAs fazessem atividade de retorno, como é que eu posso dizer, focada focada no tema. Possivelmente, que todas as EFAs têm a matéria agricultura. Então, assim, com atividades para casas relacionadas a isso, o jovem que quer, que gosta desse manejo agroecológico com as árvores, com as plantas e tal, como eu gosto, vai descobrindo novos jovens, novos talentos e assim, possamos passar uma nova viável ideia. Aí, ponto. Eu sou um estudante, eu gosto da coisa, passa a atividade de retorno para mim. Eu já posso chegar na minha comunidade e convencer outros jovens a fazer essas comunidades comigo. Como no meu projeto SAF, tem um aluno, tem um rapaz que faz esse tipo de trabalho comigo no SAF, e ele já sabe um pouco sobre o manejo agroecológico, como é que a gente faz, a adubação, a matéria orgânica e tal. E também pode divulgar a educação contextualizada. Isso. Ok. Quem queria mais trazer uma contribuição sobre esse tema da juventude e agroecologia e agrofloresta, no caso, né? Gostaria de falar, Cláudio. Fale, Emily. Bom, sobre a EFA, a juventude da EFA, tem o PPJ, que é o Projeto Profissional do Jovem. Então, já poderia pensar também no modo de um PPJ com o tema sobre a agrofloresta e implantação de SAFs na comunidade do estudante, para pensar além da escola, para a vida desse jovem fora da escola também durante a sua carreira, durante o seu desenvolvimento na agricultura. É uma parte bem interessante também desenvolver esse conhecimento, porque é um sistema bem interessante, sistemas agroflorestais. Só que também o jovem não conhece muito essa prática e eu também não conhecia. E como agora eu estou conhecendo, eu estou me adaptando e gosto muito dessa prática e achei muito interessante. Por isso que levar esse conhecimento através de educação contextualizada, através de trabalhos de escola, através de apostilas, e também pensar no modo do PPJ, na EFA, para pensar na implantação desse SAF na comunidade do estudante para que ele possa trabalhar com isso, para que ele possa implantar isso na sua comunidade e viver disso, porque o SAF também traz uma rentabilidade para o estudante, além do meio ambiente, além de uma boa alimentação para a família, e todos esses pontos, em todos esses aspectos o SAF traz. Rentabilidade, alimentação para os animais, como você pode criar caprinos, como a dona Regina falou, você pode criar galinhas, e isso também vai trazer uma renda para o estudante. Por isso, pensar no PPJ com o sistema agroflorestal é bem importante. Isso. Obrigado, Emily. Tem uma pessoa inscrita aqui que é Rose. Rose tinha falado logo no começo, que é da área de nutrição. Pode falar, Rose. Dentro de 3 minutos, né, no máximo. Conseguem me ouvir? Eu estou com um probleminha na conexão, não sei se estão me ouvindo bem. Tá baixinho, mas está dando para entender bem. É possível? Tá.
Eu sou psicóloga, eu atuo como psicóloga aqui numa comunidade rural no interior da Bahia. E há mais de um ano eu fui despertada para essa temática que é da agrofloresta. Queria dizer, antes de mais nada, que eu me sinto muito acolhida e tem sido muito rico de ontem para cá nesse debate. E quando vocês vêm falando, e a pergunta para Carlos Henrique é sobre a questão da mobilização dos jovens, a minha questão é a mobilização de todos, assim, acho que não só jovens. Quando a gente lida com culturas que as pessoas estão acostumadas com roçados e queimadas e o tempo todo, né? E a gente tem um problema com relação à degradação do solo, à preservação do meio ambiente aqui na minha comunidade, a dificuldade com relação à água. E não é uma coisa que é propagada aqui no município, né? Quando a gente vai falar para os técnicos sobre agrofloresta, muito pouco se sabe a respeito e muito pouco se faz, na verdade, em termos de pesquisa e acolhimento. É um trabalho que a gente vem tentando fazer aqui na associação, junto com os associados e moradores, para pensar a agrofloresta como uma nova forma de produção, de inserção, sustentabilidade. Se com os moradores já é difícil, fica mais difícil ainda quando os técnicos não trazem isso também. Bem já com a questão do uso de agrotóxico, de adubo químico, e não tem uma escuta do que se tem como demanda. E quando a gente vem tentando levantar isso com a associação, para mobilizar os moradores, fica muito difícil quando parece que a comunidade está falando uma linguagem, mas nos projetos que a gente tem se inscrito e tentado participar, nessa perspectiva dos sistemas agroflorestais, a perspectiva dos técnicos é uma outra, assim, né? E aí eu fiquei feliz em saber, assim, que talvez a partir de experiências individuais mesmo, de algumas famílias, da gente fazendo esse trabalhinho de formiguinhas assim mesmo, no próprio quintal, seja possível, mas eu vejo como um desafio, assim, né? Pensar nisso enquanto política pública é um sonho, e acho que é um sonho bonito, claro, mas é um sonho, acho que a gente está caminhando para isso, o debate é parte disso também. E é isso que eu queria dizer, e se alguém puder contribuir, Valmir, Dona Regina, Carlos Henrique, ou qualquer um de vocês, eu ficaria muito feliz nesse processo da mobilização, no processo de transformação, mudança de cultura mesmo, sabe, das pessoas, pensar uma nova forma de produção diferente do que se tem feito até então, degradando o meio ambiente, acabando com a pouca água que nós temos no semiárido. Boa, obrigado, Rose. Pessoal, a programação está prevista até 11 horas, né, Júlia? E aí a gente poderia, já que se não aparecer mais nenhuma questão, a gente fazendo já umas considerações finais. Pode ser? Pode ser? Pode ser, Vilmar. Pode começar. Eu queria fazer alguns tópicos, rapidinho. Isso precisa ser um modo de vida, para que as pessoas incorporem o sistema agroflorestal. Vira uma vocação, uma profissão, um estilo, né? Como Emily colocou, e também o Carlos Henrique. E a menina que nos antecedeu aí no vídeo. Agora foram eleitos prefeitos e vereadores nos municípios do Brasil inteiro. Como fazer com que isso chegue até a gestão nas secretarias de agricultura, nas câmaras de vereadores, como isso chegue nos sindicatos, nos conselhos de desenvolvimento dos municípios, nas próprias associações com mais profundidade, né? E que possamos, a partir disso, como foi visto no vídeo aí, como é importante que muda a paisagem, melhora o clima, pensa-se a questão energética. Agora há pouco eu recebi um zap, antes de começar, um amigo nosso que está em Madagascar, naquela ilha na costa da África, falando que lá as pessoas quase não usam lenha, porque tem um subsídio para o gás de cozinha. E lá o gás de cozinha vai subir agora mais de 50%. E já está se pensando que vai causar um caos no país em função disso. Embora tenha lenha, não está no hábito das pessoas. No Nordeste, nós temos muita produção de lenha. Se nós conseguirmos implantar os sistemas agroflorestais também voltado para essa questão energética, junto com o criatório. Então, é um caso a pensar. E para poder encerrar, voltar de novo àquela questão.
que tem uma ocupação de mão de obra o ano inteiro, dos gêneros masculino e feminino, e as gerações, né? Homens, mulheres, crianças, a melhor idade, a juventude, né? Para gerar trabalho, renda e felicidade. Eu acho que as pessoas precisam ser felizes, precisam encarar isso como um modo de vida, né? Isso é baseado, então, na ecologia, nessa sucessão no tempo e no espaço, que ela passa a não ser somente da produção, das plantas, mas também na família. Então, vai se sucedendo dos avós para os filhos para os netos, bisnetos e assim por diante. Então, agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade, dizer que a gente, nesse espaço virtual, ele é um pouco longe um do outro, mas é o que nós podemos fazer nesse momento, também reduz custos, facilita. Eu participei de uma live essa semana passada que tratava da ATER digital, que não é para substituir aquela ATER presencial, mas que ela também ajuda como uma forma complementar. Então, enquanto a pandemia está vigorando, tem esse processo todo, esse é mais um mecanismo, uma ferramenta que nós podemos estar utilizando para agilizar os processos, aproximar as pessoas, aproximar as experiências, vermos onde outras experiências estão dando certo, os problemas que elas também têm. Então, vamos utilizar essa ferramenta de forma de reduzir custos e socializar experiências. E quando nós pudermos fazer experiências práticas de intercâmbio, de vivências ali em loco, é importante também. Mas que essa ferramenta também possa agilizar muitos processos. Eu mesmo tenho feito muitas ações assim, tenho participado, tenho recebido informações, técnicas, experiências, que têm ajudado a mim, pessoalmente, enquanto família, mas a Agrodóia, ajudado a orientar outros grupos, outras comunidades, e estamos juntos aqui para a gente poder contribuir. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Vilmar. É bom poder contar sempre com você, né? Aqui você e a Silva Neto também, né? Que nos trouxe experiência riquíssima. Até a próxima, então. E Carlos? Carlos tem alguma consideração final, Carlos? Carlos está por aí? Eu acho que não. Dona Regina? A senhora que é de Sobral, tem muita coisa para trazer, faça uma finalização aí para a gente. Eu só tenho a agradecer, né, de você, né, ter querido que nós participasse, e assim, é muito bom a gente participar dessas reuniões, essas coisas. Que pena que a gente não né, pessoalmente, para a gente estar vendo, mas já é uma coisa muito boa, mesmo à distância, né? A gente né, já está nos comunicando mesmo à distância, mas é muito bom. Eu só tenho muito a agradecer, né, de vocês terem se disponibilizado para né, nos ouvir a gente, porque é muito bom a gente estar participando e a gente conhecendo de outras experiências, porque a gente só tem a ganhar, né, com essas experiências que a gente, né, participa, intercâmbio que a gente vai, é muito bom, porque o conhecimento ninguém tira da gente. E é isso, eu só tenho mesmo a agradecer muito a vocês, de vocês terem paciência de nos ouvir a gente, né, não falando bem, mas dá, né, para entender um pouco. E é isso, eu só tenho muito a agradecer a vocês mesmo, porque só mesmo vocês mesmo, os filhos de Deus mesmo, que nos né, reconhece o trabalho da gente, e a gente vê que é muito bom para a gente e para outras famílias, porque as famílias daqui a gente, até que umas que a gente já está conseguindo já eles a mudar o trabalho, né, como o meu, e aí é muito difícil a gente trabalhar com gente, uns querem, outros não querem, mas devagarzinho a gente chega lá. E é isso, muito obrigada. Obrigada, senhora, dona Regina. Foi um prazer conhecer sua experiência, né? E agradecer também o esforço aí do Éder também, que foi aí, né? Gravar, trazer essa experiência
né? A gente teve um trabalho assim para identificar e convidar. E a senhora começou muito bem. Como disse aqui no chat, já começou. Não, É muito não. bem. Esse daí foi uma bênção de Deus que botou no nosso caminho, que botou o Éden, foi o Filho de Deus que nos apareceu eu chamo até de dizer que é meu filho mais velho, que apareceu nas nossas vidas para poder ensinar nós a trabalhar de outras maneiras e nós até adquirir a nossa água de volta, que a gente não estava tendo. E aí, graças a Deus, nós estamos já tendo nossa água, né, do modo que nós estamos trabalhando agora, preservando a natureza, preservando as baixadas. E aí, nós temos nossas águas de volta devido a este trabalho. Deus, em nome, a gente tem mesmo que agradecer muito, muito a Ele mesmo. E é isso. Obrigada a todos. E é isso. Então, obrigadão. Eu queria aproveitar aqui os últimos minutos, né, para assim, ver se alguém queria falar mais alguma coisa. Alguém que está aqui assistindo, lembrou? Tem mais 3 minutinhos. Alguém queria falar? Trazer algum complemento? Estou dizendo isso que está passando um carro de som aqui, aproveita. Oi, Vilmar? Viu, dona Regina? O Ernest disse que água se planta. Então, vamos plantar água. É isso mesmo. Aí tem até um estudo, né, que fala a quantidade de água nas plantas, né? Quantidade de água reservada nos organismos vivos. Então, pessoal, agradecer novamente a todos vocês a participação. Eu vi aqui que a gente chegou a 29 participantes. Desses 29, 15 eram mulheres, né? Que mostra que as mulheres estão se aproximando mais, né, dessas questões que é técnica, que não é técnica, é mais desafiante. Dizer para vocês que hoje à tarde a gente continua, tem as oficinas temáticas. Aí na inscrição, quem fez a inscrição pelo o link que a gente enviou, já está separado, né? Mas quem não se inscreveu e está por aqui e queira participar, a gente pode disponibilizar. E hoje vai ter, assim, são temas de aprofundamento mesmo, né? 2 horas cada oficina, com pessoas, assim, convidadas, né? Mais da área técnica, mas tem gente que vai aproveitar essas 2 horas e trazer também experiência de agricultores, né? Para trazer, assim, na prática, né? Então, a gente agradece, né, a participação de vocês e conta que vocês estejam à tarde para participar com a gente. Contribuir e enriquecer. Agora eu vou fazer meu almoço. Obrigado, dona Regina. De nada. Todos nós. Então, tchau, pessoal. Até Tchau. tarde. Até 2 horas. Ok. Júlia? Só queria reforçar, gente, que os links de hoje de tarde são diferentes de ontem e de hoje, tá? Para a gente não acabar entrando nos diferentes. Aí tá lá por e-mail, a gente vai entrar especificamente nas oficinas. E é isso, até mais tarde. Até mais tarde. Quem eu conheço, eu passo o link pelo Zap. Valeu.